constitucional, administrativo, tributário são matérias grandes, como cai em tudo que é concurso fiscal, eles cobram pra caramba, sempre tem um peso grande, sempre vale uma pontuação legal, e as questões são mais difíceis. Quase todo concurso você vai ver que realmente eles puxam mesmo nessas disciplinas, porque essas disciplinas, quem vai fazer uma área fiscal tem que saber esse troço pra caramba. Então você começa com essas 5, antes daquilo ali, como é que você faz esse troço? Você pega aqui, por exemplo, você começou hoje um belo dia a estudar contabilidade, você vai estudar 2 horas e meia. Se você vai estudar essas 2 horas e meia direto, você vai estudar 1 hora, amanhã 1 hora e meia, depois do almoço 1 hora e meia, contigo. Estude as 2 horas e meia. Claro que não é ali, cronometrado 2 horas e 29, 2 horas e 31 já não pode. Claro que não. Termina aquele assunto, se terminou um assunto, pode acabar com 2 horas e 15, 2 horas e 20, não tem problema. É só para você ter um norte. Quando você terminar a contabilidade, passa para o direito constitucional, 1 hora e meia. Passou essa 1 hora e meia, vai para tributário, 2 horas. Acabou o tributário, vem para baixo, contabilidade. Isso aqui é um ciclo. Você vai seguir assim, ó. Terminou o português lá, depois que você tiver estudado 24 horas líquidas, anotadas ali no papel, e não aquela hora fantasiosa que muita gente tem na cabeça achando que estudou sem anotar, aí você volta para a contabilidade. Isso aqui é isso aqui, ó. É um ciclo realmente. Você vai dando vários ciclos. Quando você estiver estudando, você para aqui. Se hoje você terminou, por exemplo, aqui em Direito Constitucional, você marca um tiquezinho aqui, amanhã você começa em tributário. Agora é engraçado que tem um monte de gente que não entende essa droga que eu escrevi. Eu escrevi uma pregada de e-mail, o pessoal tinha assim, pô, pessoal, você tem que comer, isso aqui é de ciclo, é legal pra caramba, eu estou evoluindo a peça, estou legal pra caramba, já estou um mês utilizando, só que eu nunca consegui passar direito administrativo. O cara começa a estudar todo dia aqui. Eu falo, pelo amor de Deus, ainda bem que eu não tenho discoteca para entrar. Não me lembrou, vamos lá. Mas a ideia é essa mesmo, pessoal. Faça isso, por favor. Aquilo lá é esse ciclo aqui. Você começa lá com contabilidade, aqui na página vermelha, 2 horas e meia, direito constitucional 1 hora e 30, tributário, lá. Acabou o português, que era aquele canto aqui, você voltou para a contabilidade. Essa que é a ideia do ciclo. Só que é muito mais fácil você ter aquele quadrinho lá que você vai marcando. Eu não sabia fazer isso próximo, um colega do fórum fez para mim isso aí. Mas a ideia mesmo que fica daquilo é isso. Acho que se a pessoa ver isso aqui já é um pouco melhor. O que seria... Não, você passou para cima. O que seria um ciclo intermediário, por exemplo? Você já colocou mais 5 disciplinas. Você já está com 10. Você entrou lá com informática, estatística, inglês, economia e matemática financeira. Só por certo que está triste com a gente. Aqui você já diminuiu para 16 horas o seu ciclo. Você não vai estudar mais 24 horas para rodar o ciclo. Você já estuda 16. Tem que ser 24, 16, 8, 12. Já tem gente me estreando com um ciclo de 56 horas. Pô, cara, sei lá, reduz esse troço aí, esse troço está meio louco. Mas o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa. Só que você vê que você não vai precisar mais. Naquele ciclo programa você tinha 24 horas. 24 horas você estudava 10 horas de contabilidade, que era aquelas 4 de 2 horas e meia aqui. Aqui você só vai estudar só 3 horas e meia, por exemplo. Pessoal, tudo isso é um exemplo. Pelo amor de Deus, cada um tem sua formação, sua base, sabe onde é que precisa mais. Cada um sempre tem suas deficiências e suas qualidades. Né? Isso aqui foi um dos que eu utilizei. Então aqui eu já estava 1 hora, 1 hora, 1 hora e meia. Você vê que elas estão mais ou menos espaçadas assim para dar mais intervalo entre os dias que eu vou ver aquilo ali de novo. E você vê, olha aqui, administrativo, as matérias mais decoradas eu coloquei vermelhas, mas de exata eu botei preto. Se alguém falar Flamengo aqui, eu vou expulsar desse pronto. Aqui, direito administrativo constitucional, você vê que os vermelhos estão distantes, estão intercalados os vermelhos e os pretos. Para chamar a atenção mesmo que dentro do possível, você tem que intercalar uma decoreba com uma de exatas. Com certeza, se você fizer isso aqui, pessoal, primeiro tinha um vício muito grande, que é aquele de você não estudar o que você não gosta. Todo mundo já passou por essas semanas de concurseiro assim, pô, eu odeio estatística. Aí fica sem estudar aquele troço, 3 semanas, aí um belo dia, vou estudar, dá um peso na consciência, estuda um dia igual um disparado aquilo, aprende, depois volta a esquecer tudo de novo. Essa que é a ideia do ciclo, você está sempre em contato com várias disciplinas, você se força a estudar. Não tem desculpa, é igual... Desculpa, eu falar uma piadinha, pode falar. Aqui é igual, você traça aqui de contabilidade, administrativa, informática, tributário, e você segue isso aqui. Você vai estar em contato com essas 10 disciplinas a cada 16 horas de estudo. Uma pessoa, sei lá, se a pessoa só pode estudar 4 horas por dia, a pessoa em 4 dias ela está rodando esse ciclo. Se ela conseguir estudar 8, beleza. A cada 2 dias ela está rodando isso aqui, está vendo todas essas 10 disciplinas. E em cada dia ela vai ver contabilidade, que é mais insano mesmo, mais bizarro, ela vai estar vendo todo dia um pouco de contabilidade. E não perde o costume com aquilo ali. É aquele ciclo. É a mesma coisa. É aquele ciclo que está desenhado lá naquele quadrinho. Agora eu tenho. Alô.
Fica. Eu falei, deixa eu escolher. Pronto. Não, então, pra sair comigo. Então tá. Aqui? Ah, tá bom. Aí, tá vendo? Eu passei. Ó, então, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre uma coisa que é o que eu acho, assim, os pilares para você ser aprovado no concurso público, que é a antecipação. O que é isso? É o seguinte, todo mundo que já fez uma prova sabe que você pode separar o seu estudo em 2 momentos. Antes de sair o edital, depois de sair o edital. Antes de sair o edital, qual é o problema que você tem para estudar? Você não vai ter certeza, pô, será que todas as matérias aqui vão cair mesmo? Será que não vai mudar alguma coisa? Pô, estou estudando aqui direito penal, será que isso é um boato? Será que vai cair direito penal? Ou seja, tem muita incerteza. E você também não sabe, às vezes, quando vai ser a prova. De repente, o cara fala, a prova vai ser mês que vem. Mas você fala, pô, mas eu vou estudar, e se a prova for no ano que vem? E se for daqui a 2 anos? E se não tiver prova, né? Como é que eu vou fazer? Então, o que acontece? Antes do edital, você tem pouca motivação. Você tem incertezas, mas você tem muito tempo para estudar. Agora, depois do edital, aí não. Aí você está motivado, você tem certeza de tudo, só que você não tem tempo. Então, qual que é o problema? Você tem que conseguir estudar antes do edital. Mas estudar não assim, só estudando, assim, não. Você tem que estudar como se você quisesse fechar todo o programa, todas as matérias, antes de sair o edital. Para que quando sair o edital, você olha aquilo lá e fala, pô, tudo isso aqui eu sei. Né? Esse tem que ser a sua meta. É lógico que isso nunca vai acontecer. Porque sempre, por mais que você tenha que se antecipar, sempre vai ter uma mudança de última hora. Sempre vão colocar uma matéria que ninguém esperava, sempre vão tirar uma coisa do conteúdo de uma matéria e colocar outro conteúdo lá. Então isso aí, você vai ter que estudar depois do edital alguma coisa nova. Mas a sua meta tem que ser o seguinte, o tempo depois do edital é só para parar arestas, não é para aprender coisa nova. Eu só vou aprender aquilo que entrar de novo. Tudo aquilo que já estava no edital do concurso passado, eu já vou ter que ter dominado, feito todas as provas, todos os exercícios antes de sair o edital. Então por isso tem essa frase aqui, quem inventou ela foi o Rodrigo Luz, eu vi lá no site do Ponto. Estudar para concurso é como aplicar dinheiro na bolsa de valores. Você tem que comprar na baixa para vender na alta. Ou seja, estudar antes do edital, para que quando sair o edital você está na frente dos outros. Se você conseguir isso, isso já é 70% da sua aprovação. Então, como você vai fazer isso? Você tem que pegar o edital do seu concurso e identificar quais são as matérias certas. Ou seja, quais são aquelas matérias que você não pode imaginar um concurso para o seu cargo sem aquelas matérias da prova. Por exemplo, direito do trabalho na prova de fiscal do trabalho, legislação do ICMS na prova de fiscal do ICMS. Então, você vai pegar essas matérias e juntar com as matérias básicas, que são aquelas matérias que eu vou falar mais para frente, que caem em tudo quanto é concurso fiscal, e você vai estudar essas matérias como se você estivesse querendo esgotar o conteúdo delas completamente. Você vai ler todos os livros, vai pegar todas as provas antigas, vai resolver, e você vai assim, tentar esgotar essas matérias ao máximo, sempre se preocupar com o boato. Né? Sempre pensar, mas tem um carinha no fórum falando que vai cair, sei lá, contabilidade societária, avançada, não sei o que, tá? Não, você fala, não, isso aí deixa para depois. Agora eu tenho que ver isso aqui. Só quando chegar no final dessa matéria que eu vou pensar numa matéria possível, incerta, sei lá. E ao fazer isso, você já vai fazer o seguinte, você vai eliminar um pouco aquela ansiedade que você tem, da incerteza, que você não sabe aquilo que vai cair no edital, é o que você está estudando, né? Então, uma outra coisa que é importante é o seguinte, para você conseguir motivação, como é que você vai se motivar antes do edital? Uma coisa que eu usei bastante para mim foi usar o Fórum dos Concurseiros, que acho que muita gente aqui já conhece, né? Senão não teria vindo nas nossas palestras, que estava lá no Fórum, né? Então, o que acontece? O Fórum dos Concurseiros, né, é um endereço que está aqui, www.concurseiros.forum.com. Está mudando para esse outro aqui de baixo, logo, né? Já teve gente que veio me perguntar quando é que ia mudar, mas daqui a uns 2 meses, talvez no máximo, já vai estar mudando para lá. Ah, não tem não? Ah, tá, desculpa pessoal. É só HTTP, né? Tá certo. Não tem www, desculpa, depois eu vou corrigir aqui. Então é o seguinte, no fórum, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar outras pessoas que, assim como você, estão fazendo a mesma coisa que você. Então, ou seja, estão abrindo mão de ir na aniversário de parente, de ir na festinha da filha e tal, para ficar estudando para concurso. Isso aí vai te motivar bastante, entendeu? Porque você vai, pô, eu não sou só eu, não estou sozinho no mundo, eu acho que só eu que estou aqui lendo esse próximo domingo à noite, sábado à noite, não vou no cinema. Não, você vai ver que tem uns caras malucos que estão que nem você lá. Eles também não vão no cinema, ficam lá sábado à noite resolvendo questão de contabilidade. Isso aí te dá uma motivação enorme. E também é uma forma de você estudar em grupo, às vezes. Porque estudar em grupo é meio complicado. Sempre assim, tem
com problema de um cara que atrapalha o outro e tal. Mas assim, no fórum, o que eu fazia? Eu inventava simulado das matérias. Eu criava, você pegava uma matéria, eu inventava 10 questões na minha cabeça. Eu colocava lá no fórum, entendeu? Isso aí é uma coisa que motivava as outras pessoas. E assim, da mesma forma, quando algum cara pegava e colocava lá no simulado, eu ia lá e resolvia. Quando eu tinha dúvida de questão de prova, eu colocava no fórum e o cara lá... E um monte de gente ia lá, respondia, me ajudava também. Então, é uma coisa muito legal. E outra dica que eu dou é motive se formando um pequeno grupo. O que é isso? É o seguinte, na prova de São Paulo, tinha um grupo de 5 amigos, eu, Alexandre, mais 4 pessoas, que estavam estudando para essa prova. Então, todo dia, a gente se comunicava por e-mail. A gente falava, pô, e aí, o que vocês estão achando dessa matéria? O que você acha que vai cair? Qualquer parte tem que estudar mais? Ah, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então, a gente não estava estudando em grupo, mas a gente estava trocando informações. E com isso a gente se motivava. Né? Essa é uma dica, sei lá, pra gente funcionou. Né? Qual que é o resumo de tudo que eu falei até aqui? Essa frase. Que essa frase, o Alexandre que me falou, parece que um professor no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, falava assim na aula. O edital, ele é um prêmio para os que estudaram. O que significa isso? A maioria das pessoas que você vai encontrar quando sai o edital, elas vão encarar aquilo como se fosse um castigo. Você vê, falam, ferrou, sai o edital, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Mas, então, você não pode pensar assim, porque se você se antecipou, se você fez tudo que eu falei, quando sair o edital, a sua sensação vai ser assim, que bom que saiu o edital. Até que enfim saiu o edital, né? É difícil, né, você pensar isso acontecendo na prática, mas é uma coisa que tem que ser o seu objetivo. Ou seja, você já estudou pra caramba, você não aguenta mais ficar estudando sem sair o edital. Quando sai o edital pra você, aquilo é um alívio. Nossa, que bom! Né? Tem que ser o mundo ideal, né? Não é o que acontece. Né? Isso aí, pode dar slide? Tá, agora eu vou falar sobre os tipos de matérias. Qual que é a utilidade de você dividir as matérias em tipos, né, em grupos? É porque eu acho assim, que não é toda matéria que você vai estudar do mesmo jeito. Você tem que fazer um tipo de estudo diferente dependendo do tipo de matéria. Por isso eu grupo em 3 grupos. O primeiro grupo é das matérias